Quem deu crédito à nossa pregação? A pergunta. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem quer ver Deus operando na sua vida? Porque o braço do Senhor se manifestar, Ele operar na nossa vida. Mas Ele pergunta primeiro, quem deu crédito à nossa pregação? E a pergunta cabe hoje, aqui. Olha aqui para mim, quem está dando crédito à pregação do Evangelho? Porque aqui não é outra pregação. E nós não temos pregado outro tipo de pregação. Nós temos pregado o Evangelho aqui nessa igreja. O Evangelho de Cristo, que Jesus ensinou. E a pergunta é, será que as pessoas estão dando crédito? Estão dando ouvido? Porque o apóstolo Paulo falou, vocês estão voltando a dar ouvido a fábulas judaicas, aos mitos judaicos. Aqueles cristãos que um dia conheceram a mensagem da cruz, conheceram a revelação do Evangelho, mas eles estavam voltando para os mitos judaicos. E o que eram os mitos judaicos daquela época? E que existe hoje também? Rituais, sacrifícios. A pessoa acreditar que ela só é abençoada se ela fizer um sacrifício. A pessoa acreditar que ela precisa tocar em alguma coisa, num objeto. Que ela precisa ver alguma coisa. Ritos que se usavam no Velho Testamento, antes de Cristo, e que quando Cristo veio, Ele desfez tudo isso. No Evangelho não existe isso. Amém? No Evangelho só existe a fé no Senhor Jesus Cristo. A fé, como falamos no domingo passado, no sacrifício único e perfeito. Por isso nós não temos que fazer mais sacrifício, porque o que Ele fez já foi perfeito. Se eu fizer hoje um sacrifício para ser abençoado, eu estou querendo dizer que o que Jesus fez não valeu. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então tem que tomar cuidado. Alguém ensinar isso para você, ou pregar, ou você tem que fazer um sacrifício. Que aí Deus vai olhar do céu e vai te abençoar. Isso não tem nada a ver mais com o Evangelho. Isso foi outra regra. E quem tem dado crédito? Eu tenho feito essa pergunta para mim e para Deus. Senhor, o Senhor tem dado o Evangelho para nós. Será que o povo está absorvendo? Será que as pessoas estão entendendo que o mover que o Senhor está fazendo? Porque eu vejo isso, irmãos, como um avivamento. Para muita gente, avivamento é barulho, é agitação, movimentos de muitas campanhas, de muitos eventos. E a pessoa olha e fala, puxa, está acontecendo um avivamento daquela igreja. Avivamento é o Evangelho sendo pregado. Pode às vezes até estar no silêncio, na simplicidade, na humildade. Mas se o Evangelho está sendo pregado, se o Evangelho está sendo revelado, devemos considerar, ali está tendo um avivamento. Mas eu tenho feito essa pergunta, será que o povo daqui está percebendo isso? Será que todos estão percebendo que Deus está fazendo, que Deus está dando através das mensagens, das palavras? Eu converso individualmente com algumas pessoas aqui na igreja que estão entendendo e que estão entendendo que Deus está trazendo para nós a luz da glória do Evangelho. Porque o próprio apóstolo Paulo, uma certa vez, ele disse que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando a gente ouve falar incrédulo, a gente logo pensa que ele está falando das pessoas lá de fora, não? Porque o incrédulo é aquele que recebe a palavra, a pregação do Evangelho, mas não crê. Sabia? Incrédulo não diz respeito a quem está lá fora. Os incrédulos, às vezes, somos nós. Como Tomé, que viu muita coisa, mas foi incrédulo. Então, eu tenho feito essa pergunta, será que o povo está entendendo o que Deus está nos dando? Talvez muitos vão despertar um dia lá na frente e falar, puxa, Deus nos deu e a gente não percebeu, não entendeu. E a gente deixou passar essa oportunidade de entender, de pegar. Não que Deus não vá continuar trazendo o Evangelho. Mas às vezes há momentos, há oportunidades, há fases na vida. Da igreja também, eu vejo isso como uma fase dessa igreja.
Então a gente tem que aproveitar, então a gente tem que dar valor, então a gente tem que dar crédito. E se a gente der crédito à pregação do Evangelho, então o braço do Senhor vai se manifestar. Porque somente através da pregação do Evangelho que os milagres podem acontecer. Não adianta eu ficar pregando aqui lei de Moisés, rituais do passado, e depois falar agora, vamos orar para Jesus curar. Não, ele não pode, porque não foi pregado o Evangelho. Então, se nós ou qualquer outro pastor ficar pregando qualquer outra coisa, mitos, fábulas judaicas, como o apóstolo Paulo falou para uma certa igreja, o braço do Senhor não vai se manifestar. Porque o Espírito de Deus hoje está na pregação do Evangelho. Até para ser batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo só é derramado quando é pregado o Evangelho. Se ficar pregando outras coisas, o Espírito Santo não batiza, a pessoa não é batizada. Porque o próprio Jesus disse, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então as palavras específicas do Evangelho. Por isso a gente tem insistido em falar do Evangelho. Por isso a gente tem pregado o Evangelho. E eu não vou parar de pregar o Evangelho. Porque foi para isso que eu fui chamado aqui. Amém? E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você deseje isso. Como eu falei em cultos anteriores, que você queira ouvir isso. Que você nos cobre aqui. Se um dia eu mudar aqui, ou qualquer outra pessoa vier pregar outra mensagem, eu quero ouvir o Evangelho. Se um dia a gente falar assim, porque você tem que sacrificar, porque você tem que pagar, fazer por onde? Espera aí, não é o que o Evangelho ensina. A salvação não é fazer por onde. As bênçãos que foram derramadas não é fazer por onde. O Evangelho não diz respeito ao que eu faço para Deus. O Evangelho diz respeito ao que Ele fez por mim. É o contrário. A religião sim ensina que é o que eu faço para Deus. O Evangelho diz respeito ao que Ele fez por mim. Eu creio, eu aceito, eu confesso no meu coração. E eu vivo isso. A religião sempre vai ensinar que eu tenho que subir um monte, que eu tenho que me fazer algo para chamar a atenção de Deus. Isso é religião. Isso é do paganismo. Os deuses pagãos eram assim. Até hoje em outras religiões são assim. Tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção dos deuses, para eles virem descer. Alguns falam para o santo baixar. Quem já ouviu essa frase? Porque tem que fazer alguma coisa. O Evangelho não tem nada a ver com isso. Cristo não tem nada a ver com isso. Ele já está aqui. Só para que você entenda, ele não vai descer, ele já está aqui conosco. Não tem essa história, vamos orar aqui, irmãos, até Deus descer. Não, ele já está aqui. Ele mora aqui. Quem entregou a tua vida para Jesus? Ele está aí. E é isso que a gente tem ensinado, mas tem muita gente que não tem entendido, não tem percebido, e por isso ele está dizendo, quem está dando crédito a essa pregação do Evangelho? Aí o versículo 2, ele continua dizendo assim, porque foi subindo, agora começa a falar de Jesus, foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Então quando diz foi subindo como renovo, é que Jesus foi surgindo naquela época como um renovo, porque o mundo estava adormecido na religião, a religião deles, a hipocrisia deles, porque era uma hipocrisia, por isso Jesus combateu os fariseus hipócritas, eles viviam de aparência, a religião vive de aparência. Os religiosos vivem de aparência. Então Jesus foi surgindo como uma coisa diferente, uma coisa nova, um renovo. Foi surgindo aos poucos. Por isso ele dizia, vocês ouviram o que foi dito, vocês aprenderam assim. Mas eu, porém, quando fala porém, quer dizer, deixa de lado o que vocês aprenderam, agora é assim. Eu, porém, vos digo, isso e isso. Amai vossos inimigos. Bendizei quem vos maldiz. Orai por quem vos persegue. A religião nunca ensinou isso. A religião ensinava olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. Mexeu comigo, doutor. E Jesus veio trazendo um novo mandamento. Por isso que é novo. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Nunca alguém havia falado isso naquela época. Então Jesus veio surgindo como um renovo.
Nós temos que viver esse renovo. E para viver esse renovo, temos que crer na pregação do Evangelho, não da religião. Porque a religião é as mesmas coisas sempre. Sacrificar, fazer tudo direitinho, para ver se Deus vai ter pena de mim, vai me ajudar. Isso é religião. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho é fé. Eu creio na obra que foi feita. Eu creio que Ele pagou o meu preço. Eu creio que Ele me justificou. Eu creio, eu assumo o sacrifício que foi feito na cruz. É isso. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Então aqui está falando também da forma física de Jesus. Muito diferente do que a gente vê no cinema. Eles contratam aquele ator mais bonito, mais galã, com aquele olhar diferente. E a Bíblia fala que é o contrário. Não tinha nada que atraísse, nada que as pessoas desejassem. Não tinha nenhuma beleza. Assim era Jesus. Mas isso também significa o Evangelho. Porque o Evangelho não há beleza. Para aqueles que gostam de viver na religião, não há beleza no Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho manda perdoar. O Evangelho manda dividir. O Evangelho manda derrubar o muro que separa as pessoas. Porque o apóstolo Paulo fala isso, que ele derrubou o muro que nos separava. Naquela época separava judeus de samaritanos, porque os judeus se achavam os melhores. Até hoje, às vezes, eles são assim, eles se acham os melhores. Jesus veio e desfez toda a religião, quando ele conversou com uma mulher samaritana, deu atenção para ela. Então, não há beleza no Evangelho. Por que muitas pessoas não gostam de ouvir o Evangelho? Porque não há beleza. No Evangelho, vai mandar a pessoa que está com raiva, com ódio de alguém, e falar: você tem que perdoar. A pessoa não há beleza, ela não gosta disso. Por que não há beleza no Evangelho para muitas pessoas? Porque o Evangelho ensina a se contentar com o que a gente tem. Sabia disso? Claro que Deus é Deus de prosperidade, Ele quer que a gente viva a vida abundante, viva bem, mas sem ganância. Quando alguns soldados romanos iam até a pregação de João Batista, que veio preparando o caminho do Senhor Jesus, um deles perguntou: o que eu faço? Ele devia estar com a vestimenta dele de soldado, né? Porque alguns iam para ouvir. E João Batista disse assim: contentai-vos com o vosso soldo, que é salário. Eles deviam reclamar do governo, assim por diante. E o Evangelho ensina a gente a se contentar. E quantas vezes a gente reclama da vida, reclama de tudo. Mas por quê? Porque aprendemos isso ou no mundo ou na religião. Então por que não há beleza no Evangelho? Porque o Evangelho ensina a se contentar com o que tem. O Evangelho ensina a dividir um próximo. O Evangelho ensina a perdoar, ensina a amar o inimigo. O Evangelho ensina a viver uma vida simples, uma vida descomplicada. Quando diz não aparecer em formosura, é porque o Evangelho não prioriza a imagem. Jesus não priorizava a sua imagem, a sua oração, até porque aqui diz que ninguém era atraído por isso. Por que estou falando isso? Porque a religião é o contrário. Pode ver, a religião trabalha com imagem, tem que estar bem na foto. Nem que dê uma maquiada, mas tem que estar bem. Para parecer que está bem. Vamos fazer um negócio aqui, parecer que a igreja está lotada. Todo mundo aí dá as mãos, vem para cá, vai para lá, estica o pé. Eu gostei disso. Desculpa a minha sinceridade. Posso ser sincero com você? Sim ou não? A religião é assim. A religião parece bonita, mas no interior dela, a sujeira. O Evangelho é o contrário. O Evangelho não tem nenhuma beleza, mas no interior do Evangelho a simplicidade, a humildade. Por isso Jesus disse: aprendei de mim, não da religião. Ele disse isso em Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quer dizer, simplicidade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ou seja, Jesus, irmão, quando diz experimentado nos trabalhos,
é que ele é experimentado nas dores do sofrimento. Esse trabalho aqui é o sofrimento. Se você está sofrendo hoje, se você está chorando hoje, se você está aflito hoje, Jesus sabe muito bem o que é isso. Na cruz ele sentiu todas as enfermidades e todas as doenças do mundo inteiro. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. E mais uma vez diz que ele era o quê? Era desprezado. E não fizeram dele o quê? Caso algum. Irmãos, a maioria deles desprezaram, não fizeram caso algum. E maneira de falar, mal sabiam eles expressão, né? Que ali estava a bênção. E isso é uma lição para nós. Normalmente, aquilo que nós desprezamos é onde está a bênção. Às vezes você está dando ouvido, não está dando crédito a uma pregação, no caso mesmo do Evangelho, é ali que está a tua salvação. É ali onde está a bênção. Com Jesus era assim. Aí Jesus foi desprezado. Versículo 4. Diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras. O que diz aí? Um dia seremos sarados? Não, já fomos sarados. Ele já morreu na cruz por nós, já fomos sarados. Quem toma posse disso? Agora é interessante que o começo do versículo 4 diz o quê? Verdadeiramente. Por que ele colocou verdadeiramente? Porque é para isso entrar na nossa mente, no nosso coração. Porque às vezes nós lemos isso, mas vivemos como se fosse uma mentira. Porque quando eu falar o meu mal, a minha doença, então é como se eu estivesse falando, isso aqui é mentira. Quando eu falar, pastor, é que o senhor não sabe, mas o médico disse que é incurável. Não importa o que o médico falou, verdadeiramente ele carregou tudo na cruz do Calvário. Então eu tenho que assumir, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha saúde, física, mental e emocional. Versículo 10, todavia o Senhor agradou fazer o quê? Moer. Então aquilo que a gente assistiu lá no Paixão de Cristo, não chegou nem perto. E se a Bíblia diz agradou Deus, moer. Então o negócio foi muito pior do que a gente viu no filme. Agradou Deus moer, fazendo o quê? Enfermar. Irmãos, aqui que eu falei, olha aqui para mim. Irmãos, na cruz, Jesus sentiu todos os sintomas de doenças possíveis que nós já tenhamos sentido, que as pessoas sentem no mundo. Ele atraiu tudo para a cruz. Ele sofreu tudo na cruz. Para quê? Para que hoje nós não venhamos a aceitar isso. Às vezes os sintomas surgem, nós somos seres humanos, mas eu não posso aceitar. Na mesma hora eu tenho que falar, Senhor, o Senhor carregou essa dor. O Senhor carregou essa doença que o médico disse. Eu não tenho isso. A pessoa pode até falar assim, vou fazer um tratamento que tem que obedecer, porque os médicos, Jesus aprovou a medicina. Amém? Jesus aprovou, não é pecado do médico, não. Muitas vezes ele cura através dos médicos. Mas ao mesmo tempo você fala, mas eu creio primeiro no médico dos médicos. Eu creio na tua palavra. Respeito o que o médico disse, mas eu respeito muito mais a tua palavra que diz que pelas suas pisaduras eu já fui. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua prosperidade. Prolongará os dias de bom prazer do Senhor, prosperará na sua vida. Quando diz aqui, se puser por expiação do pecado, é porque o profeta nesse ano estava falando de algo para o futuro. Mas ele já se pôs por expiação do pecado. Irmãos, na cruz, Jesus ele carregou nossas dores, doenças, enfermidades, amém? Mas também ele carregou os pecados. Por isso que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não vai tirar o pecado, ele já tirou. Mas por que as pessoas pecam? Porque a natureza humana, elas não nasceram de novo. Mas o pecado já foi tirado. Então o que a pessoa tem que fazer? Assumir sua nova vida. Não, claro, não aceitar viver no pecado. Mas nós somos seres humanos, somos falhos.
E a Bíblia diz em 1 João 9, se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os nossos pecados e nos purificar toda injustiça. Então percebeu que errou, falhou, imediatamente, Senhor, me perdoa. Nós temos um advogado, que é o nosso Senhor Jesus, e Ele perdoa. Então se esforce, lute. A graça de Deus não é a autorização para eu viver na libertinagem. A graça de Deus não é a autorização para eu viver no pecado, não. Até porque quando somos transformados pela graça de Deus, nós não queremos mais viver no pecado. Isso é natural. Estou entendendo? Agora, a expiação já foi feita, porque o sangue já foi derramado. Aí diz o versículo 11: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará como? Satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos. Por que diz justificará muitos? Porque nem todos vão crer, nem todos vão assumir a justiça. A palavra justificar é porque Ele nos justifica. Hoje eu sou justificado, não por minha própria justiça, não pelo meu mérito, mas pelo mérito dEle, pela justiça dEle. Ele me justificou. E você tem que crer também. Por isso, Romanos 8, versículo 1 diz que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Ou seja, não há condenação, não há maldição. Se você crer, irmão, o diabo vier te acusar, ou alguém vier te acusar, e às vezes são os religiosos que fazem isso, essa palavra entra por aqui, a acusação sai por aqui. Por quê? Porque você crê, fui lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu fui justificado. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou perfeito. Eu não sou bonzinho, eu sou perfeito. Mas porque Ele é perfeito e Ele fez a justiça no meu lugar. Amém? Quem toma posse disso? E quando você entende isso, você dorme em paz. Por isso que diz, o castigo que nos traz a paz está no seu meio. Você dorme em paz. Se você viver na religião, na religiosidade, você todo dia vai se culpar. Porque a religião trabalha com medo, a religião trabalha com acusação, a religião trabalha com culpa, e o Evangelho não é isso. As próprias pessoas que um dia até pecaram, Jesus nunca pôs medo, nunca acusou. A mulher que foi pega em adultério, Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele disse, pois nem eu te condeno. Claro que ele deu uma lição para ela, vai e não peques mais. Mas Jesus não pôs medo nela, você vai para o inferno. Você vai isso, sou pecador. Não, ele não fez isso. Porque ele disse, vinde a mim todos. E tantas outras pessoas. Mas a religião é o contrário. A religião é medo. A religião é ameaça, é culpa. O Evangelho é liberdade, é paz no coração. Amém? Desde que você creia na obra que foi feita na cruz e que você assuma uma vida nova. Não é só, eu aceito Jesus e eu continuo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, vivendo uma vida completamente errada. Não, não é isso. Eu vou sendo transformado, eu vou sendo constrangido. Ninguém precisa apontar o dedo para mim, ninguém precisa me acusar. O próprio Espírito Santo vai me convencendo. E eu vou mudando, eu vou abandonando aquilo que eu vivia de errado, eu vou abandonando. É o próprio Espírito Santo. É assim que o Evangelho ensina e assim que ele trabalha hoje. Amém?